Olá a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à Electa pela oportunidade de participar do evento Câncer em Foco. Meu nome é Ricardo Terra, sou professor da disciplina de cirurgia torácica da Faculdade de Medicina da USP e vou falar sobre avanços da cirurgia com foco em tecnologia e educação médica. Esses aqui são meus potenciais conflitos de interesse. Eu destaco Intuitive e Medtronic, eu vou falar um pouco sobre produtos dessas empresas. E aqui, quando a gente fala sobre o desenvolvimento da cirurgia, e eu gosto muito desses dois livros, e quem gosta de história da medicina, eu acho que vale a pena ler, descreve um pouco do desenvolvimento da cirurgia nos últimos 200 anos. O século dos cirurgiões foca no século XIX e principalmente no desenvolvimento da anestesia, e esse imperador de todos os males fala bastante sobre a história da cirurgia oncológica, eu acho que é bem interessante. E a gente vê que durante o século XX, o principal desenvolvimento na cirurgia foi do ponto de vista de técnica, né? Como fazer uma gastrectomia, como fazer uma lobectomia, e a incorporação de tecnologia, ela aconteceu, sem dúvida, principalmente na anestesia, nos cuidados perioperatórios, no intraoperatório com energia, com fios de sutura, mas a gente vê uma incorporação maior de tecnologia, em especial a partir da década de 1990. Por quê? Porque foi quando o material de videocirurgia foi desenvolvido, então óticas, câmeras, grampeadores, e nós conseguimos migrar dessa cirurgia, que era uma cirurgia aberta, com grandes incisões, para cirurgias minimamente invasivas, com pequenas incisões, e que permitiram que a gente fizesse procedimentos cada vez mais complexos em pacientes que são mais graves, pela menor agressão que isso causava. E é importante a gente entender que, dentro desse contexto tecnológico todo, a cirurgia ela é um meio de produção, né? Quer dizer, na verdade, ela depende da produção do cirurgião. Nós sempre gostamos de nos comparar com artistas, né? Quer dizer, a nossa cirurgia é definitivamente uma obra de arte, e a gente gosta disso e de se sentir assim. Mas ela tem um detalhe importante que eu acho que tem a ver com tecnologia e com o que eu vou falar, que a cirurgia ela tem um problema de reprodutibilidade. Então, ela depende ainda muito do cirurgião. Então, ela é um processo ainda muito artesanal. Então, ainda que no final do século XX, o final dos anos 90, início dos anos 2000, tenha havido uma incorporação maior de tecnologia e tenha permitido procedimentos menos invasivos, a gente ainda vê um procedimento ainda como muito artesanal. E nesse contexto é que entram os robôs cirúrgicos. No imaginário de ficção científica da maioria, quando a gente pensa no robô cirúrgico, a gente pensa em Guerra nas Estrelas, aqui o robô consertando a mão do Luke, mas na verdade os robôs cirúrgicos, eles têm a ver principalmente com automação e com uma tentativa de diminuir variabilidade e aumentar, né, a possibilidade da gente oferecer uma cirurgia de maior qualidade para mais pessoas, que foi o que aconteceu com as grandes linhas de produção. Então, os carros deixaram de ser produzidos de forma artesanal para um carro que é produzido numa linha de produção, aumentou muito o volume de produção e com muito menos erros. E a gente vê que mesmo fisicamente os braços robóticos, eles são, né, dos primeiros robôs cirúrgicos, até semelhantes com os braços robóticos da produção. E como que evoluiu isso? Apesar do conceito inicial ter sido esse, né, o grande, digamos, avanço na cirurgia robótica, e essa é a grande incorporação de tecnologia que a gente vê mais recente, né, depois do último salto tecnológico, que foi o que eu mencionei da cirurgia por vídeo, é esse salto que deu graças ao impulso que o exército americano né, deu um push em relação à necessidade de desenvolver um sistema que permitisse que um soldado que durante a Guerra do Golfo levasse um tiro ali no fronte de batalha pudesse ser resgatado por uma unidade como essa, levado para um tanque que é, na verdade, aqui um centro cirúrgico de campo de batalha, e aí ser operado por um cirurgião que tivesse a distância. Então, você precisaria ter um robô ali que operasse, e seria também esse conceito de telecirurgia. E é o que a gente vê hoje. A telecirurgia, o robô atual, que é o Da Vinci, ele tem esses braços robóticos e um console, que são separados. E
ele foi desenvolvido dessa maneira justamente porque havia sido pensado naquele momento em desenvolver algo que permitisse a telecirurgia. Infelizmente, isso não foi possível, como a gente sabe, às vezes até aqui durante as nossas teleconferências via Zoom, isso trava. Imagina se fosse no meio de uma cirurgia. Com a tecnologia 5G, isso deve mudar, mas o que tinha sido inicialmente o motor aí para o desenvolvimento do robô realmente não foi o que aconteceu, apesar de já ter havido telecirurgias. A gente sabe que já ocorreram as cirurgias que são chamadas transcontinentais, mas o grande, digamos, salto que a robótica permitiu foi um aumento bastante significativo da destreza dos instrumentos. Então, enquanto a gente tem instrumentos retos, aqui a gente tem instrumentos que têm uma grande destreza. E aqui nós temos duas cirurgias que são exatamente o mesmo procedimento, lobectomia inferior, e vejam o uso dos instrumentos rígidos que nós usamos durante a cirurgia por vídeo para esses movimentos bastante delicados e precisos que são feitos pela cirurgia robótica. Então, eu estou sentado num console e os movimentos da minha mão são reproduzidos dentro do tórax pela máquina, e aí a gente vê aqui liberando linfonodos da artéria pulmonar, do brônquio, e aqui esse mesmo procedimento bastante mais complexo. E os instrumentos, eles estão melhorando cada dia mais. Agora, o conceito são os instrumentos flexíveis que permitiriam que a gente realizasse esse tipo de cirurgia, inclusive por um portal único, como vocês veem aqui nessa imagem. A cirurgia robótica, além dessa flexibilidade dos instrumentos, ela nos dá muita autonomia. Então, se no início, se nas cirurgias abertas e por vídeo eu preciso de vários auxiliares aqui para executar, na cirurgia robótica eu consigo fazer praticamente tudo sozinho. E isso é uma diminuição de variabilidade, aumento de eficiência. Aqui a gente tem um exemplo. Eu estou fazendo uma lobectomia inferior direita, estou apresentando o pulmão com uma mão, com a outra mão robótica eu estou manipulando aqui o grampeador cirúrgico, e vocês vejam que eu vou entrar aqui com um quarto braço para permitir a exposição. E agora eu vou aproximar a câmera para visualizar adequadamente. Então, todos esses movimentos são realizados apenas pelo cirurgião, reduzindo a variabilidade e, obviamente, aumentando a eficiência do procedimento. Então, além da destreza dos instrumentos e da autonomia, a cirurgia robótica permite uma visualização mais adequada. Vejam que esse caso é um paciente que tem um tumor, que está localizado aqui, no segmento 4 da língula. Eu faço a ligadura da artéria, e onde eu vou cortar o pulmão? Eu posso injetar um agente fluorescente e ele vai fazer uma impressão negativa. Como a artéria já está ligada, eu sei exatamente aonde é a transição entre o segmento que eu quero remover, que já está com a artéria ligada, e o segmento que é vascularizado. Então, fazendo assim o grampeamento do pulmão no local correto. Isso é um processo que vem melhorando muito, a realidade aumentada vai ser agregada nisso, e aí a gente vai ter a visão além do alcance, e nós queremos com isso, mais uma vez, procedimentos cada vez mais seguros e cada vez mais complexos. E nesse sentido, a gente vê um crescimento muito grande do planejamento, que os radioterapeutas, nossos colegas, tanto gostam do planejamento, e investem muito tempo no planejamento, porque isso é a base, né, do procedimento deles, e isso começa a ser elaborado cada vez mais também na cirurgia. Então, nós usamos técnicas de reconstrução 3D para fazer o planejamento de quais são os vasos, aonde estão os vasos, as relações com os tumores, e com isso executar procedimentos cada vez mais complexos. A gente vê que é muito fidedigna, né? Vejam aqui, olha, a veia indo para trás aqui, a gente vê essa mesma veia indo para trás aqui, e podemos fazer, inclusive, a incorporação disso na plataforma robótica. Então, a gente tem aqui o campo, eu estou operando e eu estou vendo exatamente a mesma imagem embaixo, né? Uma imagem acima da outra, permitindo que as minhas decisões intraoperatórias sejam melhores. Então, essa é uma tecnologia que vem crescendo, e em algum momento nós vamos conseguir fazer o offset das duas imagens,
o que vai permitir, como eu coloquei lá, realidade aumentada, assim, melhorando muito a segurança e também o desenvolvimento de procedimentos de complexidade maior. A gente vê aqui um exemplo também da navegação, que tem a ver com a reconstrução tridimensional. A gente fez aqui a reconstrução tridimensional da via aérea para biópsia de um nódulo que vocês veem aqui. Isso é feito dentro de uma sala híbrida que tem um tomógrafo intraoperatório de cones de feixes cônicos. E aqui no vídeo, o que nós vemos? O offset da imagem da radioscopia com a imagem que nós reconstruímos da via aérea, e assim a gente consegue levar o broncoscópio até exatamente onde se encontra o nódulo. E eu consigo, com isso, navegar um procedimento que seria feito habitualmente às cegas, né? A gente não teria como ter certeza onde estava esse nódulo sem utilizar esse tipo de um nódulo que não é visível, né, na tomografia. A gente pode fazer em várias incidências, e a gente vê, olha, esse nódulo aqui, a gente parecia que estava nele, mas não estava. E por aí vai. E essa tecnologia tridimensional, ela cada vez vem se desenvolvendo, aliás, de forma muito rápida, e entrando na realidade virtual. Então, aqui nós vemos um dos nossos residentes com um óculos de realidade virtual. Isso vira não só uma ferramenta para planejamento cirúrgico, mas de ensino muito importante para a cirurgia. Então, eles conseguem visualizar exatamente como será a cirurgia com a realidade virtual e permitindo, assim, uma aprendizagem muito mais objetiva e assertiva do que simplesmente com base nos exames, como a gente vê em 2 dimensões. A simulação, ela entra dentro desse contexto da cirurgia robótica porque o simulador é muito mais fidedigno do que o simulador para outras coisas. Então, a simulação como cirurgia aberta, a cirurgia por vídeo. E a simulação, ela é parte agora do nosso treinamento, então cada vez menos os residentes de cirurgia vão direto para as cirurgias em vivo, né? Eles passam por estações de treinamento com simulação, e a cirurgia robótica, que tem, pela sua característica, uma simulação muito realista, né, tem crescido muito essa alternativa e a oportunidade de uso de simuladores. A gente vê aqui o avanço, aqui treinando residentes em cirurgia aberta, depois aqui em 2014 treinando residentes com cirurgia por vídeo, e agora a gente tem aqui 2 consoles e fazendo treinamento de residentes, e é um desafio bastante grande a gente incorporando essas tecnologias e levando essas tecnologias para dentro da educação médica. E o último ponto de tecnologia que eu queria comentar é a questão da inteligência artificial. Todos sabem, a inteligência artificial tem diversas sub-áreas que vão levar a reconhecimento de padrões, de palavras, a questão dos algoritmos de predição e reconhecimento de imagem. E a inteligência artificial já é muito presente na nossa vida, sem nós, inclusive, nos darmos conta. Por exemplo, se vocês digitarem, eu digito o nome do meu filho no meu celular, aparecem fotos dele em várias circunstâncias, com cabelos diferentes, idades diferentes, boca aberta, boca fechada. E com isso, esse reconhecimento de imagem, ele poderia, né, agora a gente já está falando um pouco mais para o futuro, ser utilizado no intraoperatório para nos ajudar a identificação de estruturas intraoperatórias, e essa inteligência artificial, agora mais uma vez falando sobre o futuro, ela vai nos ajudar a tomar melhores decisões. E aí, voltando àquela foto da reprodutibilidade da cirurgia, a inteligência artificial vai ajudar a popularizar uma cirurgia de maior qualidade, justamente por nos dar a possibilidade de mesmo cirurgiões menos experientes terem, enfim, reparos e sugestões que vão ser com base nisso. Lembrando que o robô é uma mudança de plataforma, né? A gente tem uma plataforma que era artesanal, né? Dependia do movimento das minhas mãos, e agora, ainda que dependa do movimento das minhas mãos, os movimentos eles podem ser potencialmente registrados
na plataforma, assim como as imagens e a correlação entre as duas coisas. E com isso é possível criar um banco de dados infinito e que vai permitir que nós usemos esse banco de dados infinito para criar algoritmos que vão ajudar o cirurgião a fazer também melhores escolhas. Isso, obviamente, não é algo que está disponível no momento, mas é a direção que a gente vê a cirurgia. Então, esse vai ser o próximo grande salto. Como eu falei lá atrás, a gente teve o grande salto da anestesia, né, com o século XIX, o século XX, do desenvolvimento técnico da cirurgia, final do século XX, a minimamente invasiva, início do século XXI, a introdução da robótica, e agora, ao longo, né, desse século, e provavelmente a partir agora da terceira década, quarta década, a incorporação da inteligência artificial, transformando isso, então, a cirurgia em algo completamente digital. Eu uso o Waze para ir da minha casa até o Hospital das Clínicas, mas eu sei o caminho. Mas o Waze me dá informações que não necessariamente eu tenho disponível. Então, é o que a cirurgia provavelmente vai ter, né, um apoio ao cirurgião. E isso já vem acontecendo, existem já algoritmos que permitem a leitura de vídeos e a máquina foi treinada para ver vídeos de cirurgia e como foram apresentados os desfechos, ela já consegue prever, né, e é o resultado desse trabalho aqui, prever desfechos só assistindo um vídeo de cirurgia. Então, é possível realmente utilizar esse tipo de tecnologia para melhorar cada vez mais. E eu vejo que existe nesse momento um paradigma sendo quebrado, porque nós estamos mudando uma plataforma mais analógica, mais artesanal, para uma plataforma mais digital. E esse é o futuro da nossa especialidade. Eu concluo dizendo que, como eu disse, em 1800, desenvolvimento da século XIX, desenvolvimento da anestesia, século XX, desenvolvimento da técnica, final do século XX, minimamente invasiva, e aí uma incorporação de tecnologia muito rápida. E atualmente nós vemos uma tendência que vai ter a menor invasão, maior destreza, maior autonomia, melhor visualização, possibilidade de utilização de planejamento tridimensional, simulação, isso tudo porque nós temos uma plataforma robótica e que vai, num futuro aí não muito distante, permitir a digitalização da cirurgia. Com isso, eu agradeço mais uma vez o convite e muito obrigado, e é um prazer estar aqui.